Noite na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que bom que você veio nesta noite, para nós juntos, né? Engrandecer o nome de Jesus, ouvir a palavra, já adoramos a Ele. Aleluia, Jesus, nessa noite dando continuidade na campanha de fé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Estou muito feliz, né? Com cada um de vocês. E com a minha irmã, obreira Maria de Lourdes, quanto tempo que eu não via ela. Depois vou dar um abraço. Aleluia, Jesus, saudade. E que bom que ela está aqui nessa noite junto com a sua família, sua filha, neto, genro. Que bênção. Maravilha. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês que está empenhado com esse propósito de oração, nessa campanha de fé, ano novo, vida nova. E nós estamos aqui, a cada dia queremos uma vida nova na presença de Deus, amém? Porque como diz o bispo, os pastores, né? Ano novo é para todo mundo, mas vida nova é só para quem quer. Como diz, só para quem tem raiz. 12 dias em seguida não é brincadeira, 12 dias é muita luta para você não quebrar a campanha. E eu estou nesta fé, em nome de Jesus, para nós permanecer aprendendo com a palavra de Deus. E nós sabemos que essa campanha é muito forte, todo ano esse ministério, ela faz esta campanha de fé e é muito forte, é muito bom. As 12 unções desse ano, para um ano extraordinário nas nossas vidas. Nós começamos o dia 1º, a primeira unção, hoje já vai ser a 5ª unção que nós vamos receber no nosso corpo, nas nossas vidas, para que as nossas vidas venham estar consagradas na presença de Deus, para que nós venhamos ter um ano 2026, aleluia, extraordinário, amém? Aleluia. E nessa noite, sem demora, você que trouxe a palavra do Senhor, vai abrir um livro de Salmos. Salmos, fica já no meio da Bíblia. Aleluia, Jesus. Salmos 37, é um capítulo bem conhecido, Salmos 37. Nós vamos ver nessa noite a palavra de Deus, quer falar aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Salmos 37, se você não trouxe a sua Bíblia, você vai estar acompanhando aqui na projeção, em nome de Jesus. Salmos 37, versículo, eu vou ler o versículo-chave, é o versículo 4 e o 5, mas eu vou ler o primeiro até o 5, amém? Vamos ler. Versículo 1 do 37, que diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve desfinharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Versículo 3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos falar com o Pai mais uma vez. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Que nessa noite aqui estamos mais uma vez nesse propósito, meu Pai, dessa campanha de fé, ano novo, vida nova. E a cada dia nós queremos, meu Pai, ter um ano novo, mas também uma vida nova na Tua presença, Pai. E que no nome de Jesus o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Aqui está a Tua igreja de fé, com um propósito, crendo no seu coração a cada dia, meu Pai, de um ano extraordinário na sua vida. E que o Senhor nesta noite, Pai, em nome de Jesus, não deixe que nenhum de nós venha sair daqui da maneira que entramos, mas fala conosco e unja nossas vidas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Só você que ama Jesus, dá um aplauso para Ele. Aleluia, glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor, porque toda a honra e toda a glória é para Deus, amém? Aleluia. E nessa noite, amados, nós estamos, como eu já falei, né, nessa campanha de fé muito forte, maravilhosa. Aleluia, Jesus. E nós vimos aqui na palavra do Senhor, não está falando aqui sobre os pés, né? Lá no livro de Efésios, capítulo
6, versículo 15, que fala que nós temos que calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. É ungir os nossos pés. Em várias partes na Bíblia fala sobre a unção sobre os pés. E nessa noite nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, no livro de Salmos, o salmista Davi escreveu, ele dizendo no começo do Salmo, no versículo 1, né, que nós não temos que ter inveja dos malfeitores, das pessoas que estão lá fora, que até mesmo os ombros da gente está aqui todos os dias nessa campanha de fé. Nós não temos que ter inveja desse povo, como diz o versículo 2, pois eles dentro em breves murcharão, ou desfiarão, e murcharão como a erva, como verde e tal. E diz lá no versículo 3, que nós temos que confiar no Senhor. Confiar no Senhor e fazer o bem, habita na terra e alimenta da verdade. É o que nós estamos fazendo todos os dias. Confiando no Senhor, acreditando que Deus é o Deus que tem poder de fazer nós ter um ano de 2026 extraordinário, amém? Com a nossa vida ungida na presença dEle, para livrar do mal que está assolando o mundo inteiro. É Deus que pode nos livrar. E quando o salmista está dizendo aqui, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a verdade? É Jesus. Ele diz no livro de João 14:6, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade e Jesus ele é a vida. Então nós temos que a cada dia confiar nesta verdade, viver esta verdade que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que é a verdade, amém? Então o salmista está nos despertando a cada dia para que nós podemos fazer isso, amado, ter uma vida de confiança no Senhor, confiar no Senhor. Às vezes enfrentamos lutas sim no dia a dia, durante o ano, durante o mês, nós passamos por dificuldades sim, mas nós temos uma confiança no Senhor, que Ele vai nos dar a vitória, amém? Confiar no Senhor e acreditar que Ele está conosco na jornada da fé, porque sabemos que todo aquele que segue o caminho que é Jesus, enfrenta muitas lutas, são perseguidos. Nós sabemos que o inimigo ele inverte pesado contra os cristãos, contra o povo de Deus, porque ele sabe que esse é o caminho verdadeiro que leva para o céu. Então o inimigo se levanta com as afrontas dele, mas nós temos que estar cada dia confiante nesse Deus, que Ele vai nos dar a vitória, vai nos dar força para nós superar as lutas, amém? E quando nós vimos aqui, eu nem falei, depois que eu vou falar do versículo 4, sobre a unção. Nós passamos já 4 dias, hoje é o 5º dia. O primeiro dia foi a unção sobre a cabeça, para que nós podemos estar com a nossa mente ungida por Deus, para que nós venhamos ter, como diz na palavra do Senhor, a nossa mente de Cristo. A mente de Cristo só pensa alto, só pensa positivo, só pensa de fazer o bem. E no segundo dia, aleluia Jesus, foi no coração, foi a unção, ungindo, um ato profético, ungindo o coração, porque é através do coração que vem os pensamentos que vai para a cabeça. Aí, o coração está ungido, aí vai para a cabeça, está ungido, os pensamentos vão ser pensamentos bons, amém? Estamos protegidos no nosso coração para que o inimigo não venha tentar colocar coisas que não agradam a Deus. E no terceiro dia foi sobre os olhos, para que a gente venha olhar, não é só ungir os nossos olhos fisicamente, os olhos espiritual, para que nós venhamos olhar espiritualmente. Algo nós olhamos, achamos que é impossível para os nossos olhos humanos, mas quando nós olhamos com os nossos olhos da fé, ungido por Deus, nós temos a certeza que Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer, amém? Quando nós olhamos com os nossos olhos da fé, nós podemos ver o milagre acontecer. Quantas coisas nós olhamos com nossos olhos humanos, meu Deus, isso parece ser impossível aos meus olhos humanos, mas eu creio pelos meus olhos da fé, eu estou vendo já a minha vitória. Quantas coisas já aconteceu na minha vida, que olhando pelos meus olhos humanos não tinha jeito,
E eu olhei pelos olhos da fé e teve jeito e o milagre aconteceu. Então, a importância de ter a unção de Deus nas nossas vidas, os olhos ungidos por Deus. E o quarto, que foi ontem, a unção sobre os ombros, sobre as costas, está ungindo nossos ombros, porque sabemos que as cargas pesadas vai vir, mas não é aquela carga pesada que antigamente a gente carregava lá na roça, aqueles barai de, como é que diz, de mandioca que eu carregava na roça. Não, carga pesada, espiritualmente falando, as afrontas, as ciladas, as flechas do inimigo se levantar contra nossas vidas. Nós estamos cingindo nossos ombros, ungidos por Deus, para que nós não podemos ser atingidos pela cilada do inimigo. Amém? Ontem foi a unção dos ombros. Foi o quarto, né? Hoje, se nós estamos caminhando o caminho, seguindo Jesus, precisamos de estar com nossos pés ungidos, para que nós podemos permanecer nessa jornada. Hoje vamos ungir os pés, a unção sobre os pés, consagrando que aonde nós for, os nossos pés estejam ungidos, para que nós não venhamos pisar em lugares errados. Aleluia! Hoje nós vamos receber a unção sobre os nossos pés. Amém? E eu quero dizer nesta noite, aleluia, Jesus, no versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, porque Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Agradar do Senhor. E eu estava meditando, o que significa agradar do Senhor? É ser feliz com esse Deus, é permanecer na fé. Embora que você está passando por uma situação difícil, mas você está alegre, crendo, louvando a Deus, aleluia, porque é esse Deus que você pode se agradar dele, porque é Ele que é o poderoso, é Ele que vai resolver a situação, é Ele que vai a cada dia nos dar força para nós permanecer. Agrada-te do Senhor, agradar desse Deus que é bom, que é maravilhoso, que é misericordioso para com as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Para que Deus venha fazer o desejo do nosso coração cumprir nas nossas vidas, precisamos nós fazer o que está escrito no versículo 3. Depois nós vamos chegar lá no versículo 5. Confiar, a cada dia confiar nesse Deus, a cada dia entregar mais a vida para Ele, a cada dia viver mais para Ele. E que nós sabemos que essa unção que nós vamos receber durante esta campanha, 12 dias, representando os 12 meses do ano, não é em vão. Aqueles que levam a sério, com certeza vai ter o resultado, porque Deus é fiel. Amém? Eu tenho certeza que esse ano de 2026 vai ser um ano extraordinário na minha e na sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. E eu quero, nessa noite, falar o que representa pés ungidos, representa autoridade e poder. Quando nós ungimos os nossos pés, um ato profético, crendo no nosso coração, ungimos a nossa cabeça, ungimos nossos olhos, ungimos nosso coração, nossos ombros, ungimos nossos pés, para receber autoridade e poder. Onde nós for colocar os nossos pés, a palavra de Deus diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, recebemos o poder para pisar em serpente e escorpião. Nós recebemos a autoridade do Senhor para nós pisar sobre o mal. Amém? E isso é promessa de Deus. E quando nós recebemos essa unção, aleluia, representa autoridade e poder nas nossas vidas. Quando, naquela época, no passado, no Velho Testamento, que aqueles homens recebiam a unção, como Davi,
Saul, que foi o primeiro que recebeu a unção, era para ser rei daquele lugar, para ser o comandante ali, para ser uma autoridade, para ele ter a autoridade, precisava receber aquela unção. E eu pensando que quando nós também que aceitamos Jesus, que estamos na presença do Senhor, fazendo a obra de Deus, servindo a Ele, e logo quando os pastores, os bispos vê a capacidade que aquela pessoa está ali firme na presença de Deus, vai lá, derrama uma unção. E essa unção é uma autoridade, é uma unção de obreiro. Quando eu entrei na igreja, de poucos dias, não passou nem 6 meses, me consagrado, derramou uma unção sobre a minha cabeça, uma unção para me ser obreira, para cooperar com a obra, com o reino de Deus. E essa unção eu zelo por ela todos os dias. Aleluia! Essa unção que Deus me deu, uma autoridade para me pisar, expulsar os demônios que tentam cada dia nossas vidas, amém? Unção. Receber a unção é você estar recebendo uma autoridade. Depois vai a unção de missionário, de levita, ou de evangelista, pastor. Aí vai crescendo o nível, aumentando o bispo, uma unção mais alta, ainda maior, uma autoridade e uma responsabilidade maior. Ser um bispo. Porque pastor, você sabe que já é uma responsabilidade. Então, é uma unção maior, com a autoridade maior, para comandar um rebanho que Deus colocar nas mãos dele, para estar ali incentivando, orando, aconselhando, orando e pedindo a Deus força em prol do povo, amém? Para que venha ter um povo liberto, para que o dia que Jesus voltar, nós ir morar com ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vendo, quem tem pé ungido não volta atrás. Quando nós recebemos essa unção, que os nossos pés sejam ungidos por Deus, nós não podemos voltar atrás, não podemos recuar. Quem tem o pé ungido não pode voltar atrás. Eu lembro que Jesus, ele foi ungido e filho de Deus. Ele não ia desistir do que ele veio fazer aqui na terra nunca, mas ele foi ungido pelas mulheres. A gente vê na palavra do Senhor que aquela mulher chegou ali por detrás, derramou aquele óleo sobre os pés de Jesus, ungiu. Aleluia. E quando nós recebemos essa unção, para nós não olhar para trás, para nós não olhar para o passado, mas que nós vamos olhar para o alvo que é Cristo, amém? Quem tem o pé ungido não anda perdido, tem uma direção certa, que é Jesus. É o que está escrito aqui, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor e confiar nele, ele tudo vai fazer nas nossas vidas. Então, quando os nossos pés estão ungidos, nós não andamos perdidos, nós estamos no caminho certo, que é Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Quem tem o pé ungido chega aonde Deus determinou. Você, eu, não foi por acaso que o Senhor nos escolheu para estar aqui. Deus nos escolheu com um propósito, de nós conhecer esta palavra, de nós a cada dia aprofundar mais nesta palavra, para que nós podemos chegar até onde Ele determinou, ganhar a alma, pregar o evangelho, as boas novas do Senhor. Se nós estamos ungidos por Deus, os nossos pés estão ungidos, nós vamos fazer a obra do Senhor e conquistar as almas que estão aí fora perecendo, precisando de conhecer esse caminho, que é Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Quem tem os pés ungidos chega onde Deus determinou, aleluia, Jesus. E diz mais: nós precisamos estar com a nossa vida ungida, consagrada ao Senhor. É por isso que vem essas campanhas, para que nós podemos estar ungindo a nossa vida, consagrando, para que nós venhamos estar protegidos a cada dia na presença de Deus, amém? Aleluia, Jesus. Quando nós temos os pés ungidos, consagrada a nossa vida, aleluia, Jesus.
Não, nós não entramos por qualquer caminho, não é verdade? Nós temos o caminho certo, que é Jesus, é o caminho. Quando nós temos a nossa vida ungida no Senhor, quando os nossos pés ungidos, nós temos o caminho certo para nós prosseguir. Aleluia, Jesus. Quem tem o pé ungido, os pés, a vida ungida, aonde ele vai, ele leva a paz. Aonde ele vai, ele leva a luz. Aonde ele vai, ele leva o reino de Deus. Amém? Os pés ungidos, para pregar as boas novas. Aonde nós for, nós mostramos Jesus para o povo. Aleluia, Jesus. Nessa semana eu estava na minha casa e alguém mandou mensagem para mim pedindo ajuda. E eu fui, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu. E eu fui ali ajudar em oração e Deus está fazendo uma grande obra. Amém? Então é para isso que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos ungiu, para que nós podemos permanecer fazendo, aleluia, a obra dele. Aonde nós entrar, nós podemos levar a luz de Jesus. Amém? Amados, esse versículo é muito forte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quantas das vezes as pessoas têm entregado, mas não têm confiado? Têm entregado, mas não têm confiado no Senhor. Desiste no meio da caminhada, por causa do problema, por causa das lutas. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos fala que Jesus disse assim, que no mundo tinha muita aflição. Ele não disse que ia ter só paz, não. Ele veio trazer a paz, sim, nós temos a paz. Mas no mundo tereis muitas aflição. Mas ele disse, tenha bom ânimo. Porque eu venci e vocês também vão vencer. Se nós estamos ungidos por Deus, nós vamos vencer todas as aflições, não vamos voltar atrás, não vamos desanimar, vamos permanecer a cada dia buscando ao Senhor uma vida nova na presença dEle, porque não adianta nós dizer que temos a cabeça, os olhos, a mente, o coração, os pés ungidos, falar bonito, mas andar em caminhos tortos, não vão adiantar de nada. Precisamos ter tudo isso nas nossas vidas, dessa unção, sim. Mas precisamos prosseguir nesse caminho reto que é o Senhor Jesus. Porque não adianta a gente falar bonito, dizer que Jesus é o caminho, e Ele é o caminho verdadeiro, e andar em caminhos tortos. Nós estamos no mês de janeiro, é um mês que tem uma batalha aqui. Graças a Deus não escutei ainda, mas todo ano tem um tal de um reis, que você vê a multidão de pessoas que seguem aquele caminho, naquele batuque, uns parecendo com os bichos, por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento desse caminho que é Jesus, por falta de uma unção nova, de uma vida nova na presença de Deus. E nós temos que orar para que essas pessoas venham reconhecer Jesus como o único Salvador e venham se entregar a sua vida enquanto é tempo, porque nós sabemos que Jesus está voltando e nós não temos que perder mais tempo, não. Vamos falar para as pessoas que Jesus está voltando, sim, e que eles venham correr enquanto é tempo para conhecer esse Jesus e entregar a vida. O ano passado, nesse mês que começa, que já começou, que começa esse batucado, foi mais fraco. E esse ano vai ser mais fraco ainda. Sabe o que é? É o poder de Deus através dos cristãos orando, intercedendo pela cidade. E as pessoas se convertendo. E o inimigo caindo por terra, que tem cegado a vida das pessoas, levando para fazer coisas que não agradam a Deus, que só leva ao sofrimento, como diz na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 14, do verso 12. Há caminho que para o homem parece ser bom, parece ser direito, mas o fim é morte. Por isso que nós estamos aqui, amados, todos os dias que tem culto,
No começo é 12 dias seguidos, sim, orando, intercedendo. Desde o primeiro do ano, na virada, nós estávamos aqui orando pela cidade. E a gente vê que o inimigo está furioso, matando gente todo dia e toda hora. E nós temos que apressar cada vez mais buscar do Senhor e buscar mais alma lá fora. Aleluia, pastora, mas eu convido, ele não vem. Não se importa que não vem, mas planta a palavra. Quem sabe a semente vai ser plantada, um dia ela vai germinar e vai nascer. Ele vai reconhecer que precisa de Jesus e vem até a igreja e reconhece esse Jesus. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus nos escolheu, nos ungiu. E nós estamos aqui nos capacitando cada vez mais, através da palavra, através dessas unções do ano novo, vida nova, aleluia. Porque eu creio que o ano 2026 vai ser um ano melhor do que o ano 2025, em nome de Jesus. Eu profetizo, aleluia. E nós temos que crer, nós temos que acreditar a cada dia, permanecer, buscando, despertando o povo. Estava conversando com uma pastora hoje. Ela disse: que dia me chama para pregar lá, para chamar a senhora para pregar na minha? Eu disse: agora nós estamos em campanha 12 dias. Ela disse: na minha também é 12 dias, mas não é de culto, é de oração. Ela disse: pastora, meu coração está partido quando eu prostro para orar. E o pingo de pessoa que está na oração, que o povo não gosta de orar. Quando ela se levanta, todo mundo sentado, não consegue orar meia hora. E eu, misericórdia, a palavra de Deus se cumprindo. Quando for para o fim, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfria. Que nós não venhamos deixar esse amor esfriar no nosso coração. Que essa chama venha acender cada vez mais, através dessas unções nas nossas vidas. No ano 2026, nós vamos buscar mais do Senhor, orar mais. Jesus foi orar junto com o discípulo e disse, estava orando. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Vocês não conseguem orar uma hora? Jesus sabia tudo que ia acontecer. E hoje não é diferente. A fraqueza espiritual está assolando o povo de Deus para não orar. Tem um guerreiro de oração 6:30 da tarde aqui, na sexta-feira e no domingo. Não tem nem 3 tem dia, misericórdia. Nesse domingo ontem eu vinha, mas como ia trazer uma pessoa, atrasava, não tinha como eu chegar 6:30. Mas o desejo de estar aqui 6:30, desde o dia de quando eu conheci Jesus, que eu entreguei a minha vida para Ele, todas as orações eu quero estar no meio, porque eu quero mais de Deus, eu preciso permanecer nesse caminho, porque não é fácil. Se nós não permanecer buscando, a fraqueza vem. Então, não vai vir para nós, porque nós somos um povo de oração, amém? E vamos estar ungindo nessa noite os nossos pés, em nome de Jesus, para que nós podemos permanecer nessa caminhada, nessa jornada da fé. Nem todo mundo consegue fazer essa campanha, uns trabalham, outros não podem vir 12 dias seguidos, mas às vezes não vem hoje, amanhã vem, mas está ligado, está na fé. Em nome de Jesus, nessa noite nós vamos estar orando. E hoje, como vai ser a unção nos pés, eu vou pedir para vocês se colocar de pé, tirar esse óculos aqui, está uma benção. Isso, você que está com sapato aí, você tem que tirar seu sapato, porque a unção vai ser diretamente no pé mesmo. Vai ser consagrada ao Senhor. Para onde nós for, Deus vai estar ali nas nossas vidas. Vocês vão fazer um barulho santo. Você vai fazer, ó, uma fila ao lado da parede ali, ó. Faz uma fila e vai passando aqui, o bispo vai estar ungindo. Amém? Faz uma fila desse lado aí, meu lado esquerdo aqui. Amém, glória a Deus. Você que está com o sapato fechado, a unção vai ser sobre o seu pé, em nome de Jesus.
Nós estamos terminando mais cedo porque é 12 dias para não cansar muito.
Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, declaramos a unção de ousadia, de intrepidez, de santidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, diga assim comigo, diga: eu declaro os meus pés, os meus caminhos consagrado ao Senhor. Amém. Amém? Nós já vamos finalizar, queridos. Tá, nós temos um propósito do voto, ainda tem alguns envelopes, se você não pegou, do Salmo. Era do Salmo, até o Salmo 150. Aí, aqui dentro tem os Salmos. O Salmo que você pegar, você faz o voto com Deus. Se pegar o Salmo 1, bispo, você vai fazer o voto de R$1 com Deus. Se pegar o Salmo 100, R$100, 70, você pode estar cumprindo até o final da campanha ou até o final do mês em prol desse ano. Amém? Se você quiser fazer, no final vai estar aqui os envelopes, você passa aqui para pegar, ainda tem alguns. Quem não pegou, quiser pegar, você vai estar pegando aqui. Cadê o Jairinho? Nós vamos orar, hoje é aniversário dele. Amanhã, o 6º dia dessa campanha, não falte, em nome de Jesus. Pastora, que Deus continue te usando cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Jades, que está fazendo aniversário. No último dia nós vamos entregar para você a botija de azeite. Você vai estar pegando a botija de azeite. No último dia a gente vai estar entregando para você. Pega o seu pedido aí. Nós vamos orar hoje pelo mês de maio. Cadê minha Bíblia? Minha Bíblia está ali. Pega meu pedido aqui, por gentileza. Essa Bíblia é evangelista. Quem não pegou o formulário da campanha, dá um sinal com a mão. Quem não pegou, quem está sem o formulário da campanha? Bispo, eu estou sem o formulário da campanha. Dá um sinal com a mão. Eles vão passar, você vai poder pegar. Vamos orar, abençoando a vida do Jades, agradecendo por esse dia. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, pela unção que foi liberada sobre os nossos pés, Pai. Ó Deus, que nós venhamos pisar com ousadia e intrepidez, crendo, meu Pai, que temos pés ungidos e consagrados. Deus, quero apresentar o mês, ó Deus, de maio desse ano de 2026. Ó Deus, não sabemos o que esse mês nos aguarda, mas sabemos que será um mês de bênção, porque nós entregamos ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa realizar o desejo do nosso coração, conforme a tua filha pregou, Pai. Pai, queremos abençoar a vida do evangelista Jades, que está completando mais um ano de vida. Multiplique os seus anos de vida com paz, saúde e prosperidade. Guarda, livra de todo mal e firma ele a cada dia na tua presença. Deus, leva o teu povo para casa, guardado e protegido em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Vamos cantar os parabéns para o nosso irmão? Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e que Deus te abençoe, e que dê santidade, muitas felicidades. Amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Depois você vem aqui dar os parabéns para o evangelista Jades.